Queridos, a paz do Senhor Jesus, queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de podermos mais uma vez participar deste programa, a Reflexão Bíblica. Queremos agradecer ao nosso estimado pastor presidente, Ailton José Alves, pela confiança de podermos estar aqui para, junto com você, aí, meditarmos na palavra de Deus em uma breve reflexão bíblica. Para isto, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme o evangelista São João, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 10. A palavra de Deus nos diz: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Queridos, nesse momento queremos trazer uma palavra sobre Jesus transformando tristezas em alegria. De modo que quando olhamos a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, Maria, sua mãe e os discípulos foram convidados para uma festa, uma boda de casamento. Interessante que as bodas eram celebrações de casamento e na ocasião a tradição nos diz que essas bodas duravam 7 dias na semana. Historiadores, eles dizem que, nos comentários bíblicos, que as pessoas que eram convidadas para esta festa, elas tinham a liberdade de escolher qual dia da festa irem. Se a festa durava 7 dias, eles podiam ir todos os dias, como poderia ir no primeiro, no segundo, ou enfim. Mas é interessante observarmos que, devido à extensão da festa, também se era orientado ao dono da festa, aquele que estava a se casar, que além do cardápio de alimentos, ele também pudesse comprar bebida em grande quantidade. Bebida da época em que se utilizava era o vinho, que simbolizava alegria, onde os convidados da festa estariam sóbrios. Mas naquele momento, a palavra de Deus, ela nos mostra que foram convidados para esta festa, no capítulo de número 2, versículo 1 diz, no final do versículo, que estava ali a mãe de Jesus. É interessante que o escritor nos dá a entender de que a principal convidada da festa naquela ocasião seria Maria, a mãe de Jesus, mas consequentemente era uma tradição de que quando se convidava o pai de família ou a mãe de família, consequentemente filhos e amigos eram convidados para a mesma festa. Entendemos de que Maria, sendo convidada para a festa, o texto nos diz, no capítulo 2, versículo 2, que foram também, essa expressão também nos remete a entender de que com Maria foram convidados Jesus e os seus discípulos para aquelas bodas. Mas é interessante, irmãos, que no meio desta festa, no meio dessa comemoração de casamento, o texto diz que algo inesperado aconteceu. A palavra de Deus nos mostra que faltou o vinho. E a palavra de Deus nos mostra no versículo de número 3 assim: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Entendemos que aqueles que foram convidados, os patriarcas,
as matriarcas foram convidados para o comunicado de que a festa estaria terminando, porque a falta de vinho dizia ou representava o término daquela festa. Quando o vinho se acabava, as pessoas entendiam que já era o final. E Maria, entendo que foi convidada, informada pelo aquele homem, juntamente com a sua esposa, que estavam comemorando aquela boda de casamento, de que a festa estava por se acabar. E quando ela volta para a mesa onde Jesus estava, o texto nos diz que ela vem comunicar o término da festa e dizer que o vinho havia se acabado. O versículo de número 3 nos diz que ela disse: não tem vinho. Mas é interessante que vale frisar de que a ausência do conhecimento de quem é Jesus nos faz ou nos leva a desistir antes do tempo e achar que tudo está perdido. Observemos, eu quero repetir o que eu disse. A ausência do conhecimento de quem Deus é, de quem é Jesus, nos leva a desistir antes do tempo e achar que tudo está perdido. Mas eu quero dizer uma palavra de Deus para você nesse instante. É que, independente da situação que você está vivendo, talvez muitas negativas, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesse instante. Nem tudo está perdido. Precisamos confiar no Senhor. Ela não conhecia, entendemos que ela não conhecia naquele momento o poder que Jesus tinha, até porque foi o primeiro milagre de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus recebe a notícia de que não há vinho, ele disse à sua mãe: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Entendemos que essa expressão de Jesus, o que tenho eu contigo, pode ser traduzida como: não se importe, não se preocupe, e ainda não é chegada a minha hora. Podemos entender, por que não, como: eu ainda vou me revelar, eu ainda vou mostrar a minha glória. Você que me assiste nesse instante, o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, em meio à situação difícil que você está vivendo, Ele vai se revelar. Creia nisso, tenha esperança. O Senhor que você está servindo, Ele é um Deus poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer. Queridos, quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que naquele momento Jesus, Ele opera um milagre naquela festa. O texto diz, irmãos, que em meio à dificuldade, Jesus, Ele manda encher 6 talhas que havia de pedra. Eram talhas, uma espécie de jarra com água para purificação, para o banho daqueles homens, dos judeus. E cabia uma medida de 2 ou 3 metretas. Mas a Bíblia diz que Jesus mandou encher de água aquelas talhas. E as pessoas olhavam, aqueles homens, os empregados olhavam como se não entendesse aquela atitude de Jesus. É porque Ele traz à existência aquilo que não existe. E muitos não entendem o trabalhar do Jesus que você serve. Talvez alguém está vendo você na situação difícil que você porventura esteja vivendo e não está entendendo porque você continua servindo a este Deus. Mas você continua servindo a Ele porque você conhece quem Ele é e sabe o poder que Ele tem de transformar a água em vinho. E fazendo Ele isto, mandando colocar a água dentro daquelas jarras, eles ficaram sem entender. Mas eu quero dizer uma palavra aqui, é que Jesus está na festa. E se Jesus está na festa, descanse. Ele tem milagre para a sua vida. Ele tem milagre para a sua casa. Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, a Bíblia diz que após encher as talhas de água, foram levadas ao mestre-sala. E o texto diz, o mestre-sala era a pessoa responsável para provar a bebida da festa. Ele, não sabendo a origem daquela bebida, o texto diz que os empregados o sabiam, mas ele não sabia.
E ele chamou o esposo, ele percebeu que algo estava errado dentro do protocolo de uma festa. Ele percebeu que aquele vinho que estava sendo oferecido àqueles convidados era melhor do que o primeiro, do que o inicial. E ele chama a atenção daquele homem no versículo 10, dizendo assim: e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Jesus. Porque eu quero dizer uma coisa para você nesse instante. Se você está vivendo um momento de desilusão, um momento difícil, pensando que tudo está acabado, Jesus vai transformar esta água em vinho. Jesus vai fazer do final da festa o começo. Ele vai transformar a tristeza em alegria na sua vida. Creia nisso. O Deus que você serve é fiel para com a sua palavra. Continue confiando no Senhor. Então creia nisso. Continue confiando no Senhor. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 2, que quando levou ao mestre Sala, ele percebeu que o último era melhor do que o primeiro. Creia que o teu último estado será melhor que o primeiro. Jesus te dará a vitória. E a palavra de Deus nos mostra que foi assim que o Senhor iniciou os seus milagres. Tenha certeza que neste momento, nesse instante em que você me assiste, o Senhor, pela sua palavra, está gerando fé no teu coração, para crer que você não vai ficar no estado em que você está. Ele vai transformar essa tristeza em alegria, este momento de desilusão em esperança para a sua vida, como ele fez na festa. Enquanto pensavam que a festa estava se acabando, Jesus transformou aquele momento, aleluia, em um momento inicial, um momento de recomeço. Creia no recomeço de Deus na sua vida. Eu quero citar apenas algum texto que podemos transliterar ou entender como Jesus, Deus, transformando a água em vinho. O Salmo 40, a palavra de Deus nos diz no Salmo de número 40, e o versículo de número 1 a 3, o texto diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Observe que o versículo 1 a 2, o salmista vivia um momento difícil na sua vida. A Bíblia não diz, não relata exatamente o que ele estava vivendo, uma enfermidade, uma desilusão. A palavra de Deus não fala. Mas é interessante observar que era um momento difícil, lago horrível. Ele diz que os seus pés eram como se estivesse se afundando em um lamaçal. E ele diz também no texto que ele firmou os seus pés sobre uma rocha, mostrando que ele vivia um momento de instabilidade. Mas ele diz: o Senhor tirou-me. Ele diz também: o Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Agora veja Jesus transformando em vinho. A palavra de Deus falando que Deus transforma em vinho diz assim: ele pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Tenha certeza, tenha esperança que o Senhor, nesse instante, está transformando esta água, que pode ser representada por um momento difícil, em vinho, momento de alegria, de louvor a Deus e de gratidão a Deus. Tenha esperança que o milagre, ele vai chegar na sua vida. Eu quero orar por você nesse instante. Você crê no milagre de Deus? Feche seus olhos e ore comigo. Justo e eterno Deus, Pai Celestial, na Tua presença estamos. Queremos Te apresentar os Teus filhos que neste momento me assistem através desta programação. Estende as Tuas mãos, Senhor. Abençoa os Teus filhos que estejam vivendo num momento difícil. Transforma, Senhor, esta água em vinho, esta tristeza em alegria. Que eles possam confiar mais em Ti, na esperança que Tu és o Deus que vos dará a vitória.
Te pedimos tudo isso crendo em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.